lá. Hoje a gente vai mergulhar num processo seletivo que é, assim, crucial para muitos futuros médicos aqui no Paraná. Vamos falar do exame AMP? Sabe, a seleção unificada para residência médica com ingresso lá em 2026, organizada pela Associação Médica do Paraná. A nossa base aqui é um artigo bem recente, saiu agora em agosto de 2025. Ele detalha o edital que acabou de ser lançado. E a nossa missão, digamos assim, é destrinchar as informações-chave. Datas, claro, custos, como é que funciona essa seleção, quais hospitais participam, e são muitos, mais de 40, e também qual é o papel da AMP nisso tudo. Parece um sistema bem grande, né? Então, vamos lá, vamos entender como funciona. O ponto de partida, então, é o anúncio oficial. A Associação Médica do Paraná, a AMP, ela divulgou o edital do processo seletivo unificado 2025-2026 no dia 19 de agosto, agora, de 2025. E um detalhe importante já de cara, o pessoal que passar só começa em março de 2026. Exato. E o que é fundamental entender sobre o exame AMP, acho, é que ele funciona como a primeira grande peneira, sabe? A fase eliminatória inicial para um número bem grande de programas de residência aqui no estado. A prova objetiva, que é o coração dessa primeira etapa, ela é organizada pela Universidade Corporativa da AMP. E ela meio que unifica, padroniza essa etapa para todas as instituições paranaenses que aderem ao processo. Ah, entendi. Funciona como um portal único, então. Isso, um portal unificado para essa primeira fase. Isso deve facilitar um pouco a vida do candidato que está mirando várias instituições, né? Pelo menos no começo. A primeira barreira é a mesma para um monte de gente. Mas vamos ao que interessa mais urgente: as datas. Porque perder prazo nisso aí, nossa. Sem dúvida, prazo é prazo, né? Para quem está na corrida, tem que anotar isso direitinho. As inscrições, olha só, abrem dia 4 de setembro de 2025 Setembro, tá. e vão até 2 de outubro de 2025. É um período até que curto, né? Menos de um mês para decidir e se inscrever. Pouco tempo mesmo. Aí, depois disso, é contagem regressiva para a prova, imagino. Exatamente, a prova objetiva está marcada para 2 de novembro de 2025. Novembro, dia 2. Certo. E para dar aquela aliviada na ansiedade, o gabarito preliminar sai rapidinho, logo no dia seguinte, 3 de novembro. Já dá para ter uma ideia, né? Sim, uma conferida inicial ajuda. Mas o que vale mesmo para saber quem continua é o resultado preliminar dessa primeira fase. E esse sai quando? Segundo o cronograma, que está no artigo, deve ser divulgado até 27 de novembro de 2025. Ah, então antes de acabar novembro, o pessoal já sabe se passou nessa primeira etapa ou não. Isso. Mas, olha, tem um ponto que o artigo bate bastante na tecla. E é super importante. O candidato tem que ficar de olho o tempo todo na página oficial da AMP. Ah, por quê? Porque editais, ainda mais esses grandes, unificados, podem mudar. Pode ter retificação, sabe? Alteração de prazo, algum requisito. Entendi. E se o candidato não acompanha, pode perder uma atualização crucial. Confiar só na primeira leitura do edital é arriscado. Ótimo alerta, realmente. Agora, vamos falar de um assunto sempre delicado: dinheiro. O custo da inscrição. O artigo fala em R$ 615 para a taxa da AMP. Não é pouco, né? Não é mesmo. E aí que entra um detalhe importante que o artigo explica bem. Além dessa taxa da AMP, tem outra. Outra taxa? Como assim? Sim, uma taxa adicional da COREM, a Comissão de Residência Médica, sabe? E essa taxa é específica da instituição que o candidato escolhe como, digamos, prioritária na hora de se inscrever. Peraí. Então quer dizer que o valor total que o candidato vai gastar pode ser maior que R$ 615? Sim, exatamente. O custo final vai depender de qual instituição ele escolhe e quanto a COREM dessa instituição cobra. Nossa, isso muda bastante o planejamento financeiro para muita gente. Com certeza. E isso já conecta com a estrutura da seleção, que também está explicada lá no material. Não é só fazer a prova da EMP e pronto. E como é essa estrutura, então? Me explica melhor. Basicamente, o processo tem duas etapas grandes. A primeira é essa prova objetiva que a gente falou, organizada pela Universidade Corporativa da EMP. Essa é obrigatória para todo mundo que quer concorrer pelas vagas das instituições que participam do processo unificado. Historicamente, essa prova costuma ter um peso bem alto na nota final, tipo uns 90%. O artigo atual não confirma esse número exato, mas a tradição indica isso. Entendi, peso grande mesmo. E a segunda etapa é obrigatória também? Não, essa não. O artigo diz que a segunda etapa é opcional.
A existência dela e como ela vai ser depende de cada instituição participante. Ah, Ou seja, depois que sai o resultado da prova da AMPA, algumas instituições, talvez as mais concorridas, ou as que buscam um perfil mais específico, podem fazer suas próprias avaliações adicionais. e que tipo de avaliação seria essa? Pode variar bastante. O mais comum é a análise de currículo, bem detalhada, às vezes entrevista ou até prova prática para algumas especialidades. Hum. É aí, nessa segunda fase, que as coremes locais entram mais forte com os critérios delas. Então, o trabalho do candidato não acaba na prova da AMPA. Precisa correr atrás de mais informação, né? Exatamente. O candidato tem que fazer uma lição de casa dupla, digamos. Primeiro, entender bem o edital geral da AMP e, ao mesmo tempo, pesquisar e entender os editais complementares de cada coreme das instituições que ele tem interesse. Faz sentido. A unificação da primeira fase ajuda no começo, facilita, mas não elimina a necessidade de o candidato navegar pelas regras específicas de cada lugar que ele quer ir. É uma conveniência inicial, mas a complexidade volta depois. E o artigo dá uma ideia do tamanho disso tudo, né? Fala em mais de 500 vagas ofertadas por esse sistema unificado. É vaga pra caralho. Sim, é um volume considerável. Mostra o quanto o exame AMP se tornou central aqui no cenário da residência no Paraná. E a lista de instituições participantes, mais de 40, confirma essa abrangência toda. Nossa, a lista é imensa mesmo. Acho que, em vez de ler nome por nome, que ficaria meio chato, talvez agrupar por tipo ajude a dar uma ideia dessa diversidade, né? O que você acha? Ótima ideia. A variedade é um ponto forte mesmo. A gente vê, por exemplo, hospitais universitários grandes, super concorridos como os ligados ao EPG, lá de Ponta Grossa, e da UniOeste, que tem campus em Cascavel e Francisco Beltrão. O artigo até sugere verificar editais de coremes, como a do Hospital de Clínicas da UFPR e do Hospital Universitário da UEM em Maringá. Isso indica que, mesmo que não estejam listados diretamente ali no artigo, podem estar integrados ao processo também. Certo, os universitários são um grupo forte. E além deles, o que mais se destaca nessa lista? Olha, tem centros de referência bem importantes em áreas específicas. Para a oncologia, por exemplo, tem o Hospital do Câncer de Cascavel, o OPCAM e o famoso Hospital Erasto Gertner, aqui em Curitiba. Sim, conhecidíssimo. Tem também hospitais filantrópicos grandes, tradicionais, como o Hospital Evangélico lá em Londrina, e as Santas Casas de Misericórdia em cidades como Ponta Grossa, a própria Londrina e Curitiba também. E instituições com um foco mais, digamos, nichado. Tem também. A lista inclui hospitais bem especializados como o Hospital Cardiológico Constantini e o Instituto de Neurologia de Curitiba, o INC, ambos aqui na capital. E não dá para esquecer os hospitais que têm uma atuação regional ou municipal forte, né? Como o Hospital do Trabalhador, o Hospital Nossa Senhora das Graças e até instituições ligadas a prefeituras ou com foco em saúde pública, como em São José dos Pinhais e no litoral. Essa variedade toda mostra que o exame AMP realmente atende a um espectro bem amplo de hospitais e de especialidades. Essa centralização da primeira fase pela AMP parece mesmo um hub logístico bem interessante para quem está de olho no Paraná. Fazer uma prova só e o resultado valer para dezenas de lugares. É uma vantagem inicial clara, não dá para negar, reduz o desgaste, né? Se o candidato quer tentar 5 hospitais e todos estão no sistema AMP, ele não precisa fazer 5 provas de primeira fase diferentes. É uma ajuda logística. Sim, mas não custa repetir. A jornada continua depois. A necessidade de investigar as regras específicas de cada programa, se tem segunda fase, como é a análise de currículo, quais as taxas extras da Coreme, isso continua sendo um ponto crítico. Exige atenção redobrada do candidato depois da prova inicial. E a entidade que organiza isso tudo, a Associação Médica do Paraná, a AMP. O artigo dá um contexto sobre ela, né? Fundada lá em 1933, tem uma história longa, quase um século já. E é interessante ver que ela nasceu da união de 3 entidades médicas que existiam na época: a Sociedade de Medicina, a Sociedade Médica dos Hospitais e o Sindicato Médico do Paraná. O objetivo desde o começo era bem claro: representar a classe médica no Estado e também ter um papel ativo nas questões de saúde pública. E como essa missão histórica se conecta com organizar um exame de residência hoje em dia? Então, dentro da estrutura atual da AMP, o artigo menciona 2 partes importantes: o Sistema Nacional de Atendimento Médico
e a universidade corporativa. Ah, a universidade corporativa que você mencionou antes. Essa mesma. É ela que funciona como braço educacional e de gestão da AMP. É a universidade corporativa que faz e administra os convênios com as faculdades de medicina, com os hospitais, e ela tem a responsabilidade direta de planejar, supervisionar e executar esses processos seletivos de residência das instituições filiadas, como é o caso desse exame AMP. Então, organizar o exame é, de certa forma, uma extensão moderna daquela missão original da AMP de zelar pela formação e pela qualidade médica no Estado. Entendi a ligação, faz sentido. O artigo parece também querer dar umas ferramentas práticas para os candidatos, né? Além de só informar sobre o edital. Sim, ele é bem direto nisso. Coloca lá os links para o edital completo da AMP e para a página que junta os editais complementares das Coremes, o que facilita aquela pesquisa individual que a gente falou que é essencial. Uhum. E, além disso, ele aponta para outros conteúdos que podem ajudar o candidato a se situar, tipo análises de concorrência de anos anteriores para ter uma ideia da dificuldade e um calendário mais geral de provas de residência, que é útil para quem está pensando em outras opções fora do Paraná também. E como é um artigo de uma plataforma de preparação que está citada na fonte, o Estratégia Med, eles naturalmente te mencionam os recursos de estudo deles, né? Exato. O texto fala de materiais como banco de questões, revisões, cita até umas datas específicas de eventos que essa plataforma vai fazer, tipo uma revisão de véspera no dia 1º de novembro, bem na véspera da prova objetiva, Ah, sim. e uma discussão do gabarito no dia 3 de novembro, logo que a AMP soltar o gabarito preliminar. Mas assim, independentemente da plataforma que o candidato use, esse tipo de recurso, acesso fácil aos editais, material de revisão focado, análise de prova antiga, tudo isso ajuda muito na preparação para o exame que a gente sabe que é bem competitivo. Sem dúvida. Preparação e estratégia são chave. Então, tentando amarrar tudo que a gente discutiu aqui sobre o Exame AMP 2025-2026, Vamos lá, recapitular os pontos principais. a gente tem um processo seletivo que unifica a primeira etapa, a prova objetiva, para quem quer fazer residência médica em mais de 40 lugares aqui no Paraná. E quem organiza essa primeira fase é a Universidade Corporativa da AMP. Correto. E o objetivo final é o pessoal começar os programas em março de 2026. As datas que não dá para esquecer: inscrições de 4 de setembro a 2 de outubro de 2025 e a prova objetiva no dia 2 de novembro de 2025. E lembrar dos custos, né? A taxa da AMP, R$ 615 reais, e mais uma taxa adicional que a Coreme da instituição escolhida vai definir. Exato. E a estrutura não é simples. Pode ter uma segunda fase, análise de currículo, entrevista, prova prática, que cada instituição define e conduz do seu jeito. Isso significa que o candidato precisa ir além do edital geral da AMP e investigar os editais complementares das Coremes que interessam a ele. Perfeito. A AMP dá o pontapé inicial, mas a corrida completa exige que o candidato entenda e se prepare para as regras específicas de cada programa que ele está mirando. Olhando para o sistema como um todo, é interessante ver essa tentativa de otimizar um processo que é tão complexo, tão competitivo. Unificar a primeira prova parece que oferece uma porta de entrada mais racional, né? Para quem pensa em várias opções no estado. Ah, certamente. Tem uma economia de tempo e esforço para o candidato nesse primeiro momento. Não precisar fazer, sei lá, 5 provas objetivas diferentes, se os 5 hospitais que ele quer estão no exame AMP, é uma vantagem logística bem clara. Sim. Por outro lado, essa prova unificada acaba ganhando um peso enorme, né? E como a gente viu, a complexidade volta depois, com essa necessidade de ficar de olho em vários editais de Coreme, possíveis segundas fases. É meio que uma faca de 2 gumes. Uma reflexão para quem está acompanhando a gente, pensando em toda essa estrutura, taxa da AMP, taxa adicional da Coreme, a necessidade de talvez acompanhar vários editais, quem sabe até viajar para cidades diferentes para fazer segunda fase, gastando com deslocamento, hospedagem. Como será que esse modelo que tenta unificar impacta na prática a questão da equidade de acesso? Será que ele, mesmo sem querer, acaba favorecendo candidatos que têm mais recursos financeiros ou logísticos para conseguir navegar por todas essas etapas e custos, mesmo dentro do próprio Paraná? Fica aí a questão, né? Sobre esse equilíbrio entre padronizar os custos envolvidos e um acesso que seja realmente igualitário para todo mundo.